Oba, tudo bem? Olá, olá. Opa, e aí, dona Val? Tudo bem? Vamos aguardar o retorno do senhor Rafael. Acho que enquanto isso eu vou colocar uma musiquinha aqui pra gente, vamos ver. Tá dando pra ouvir o som direitinho? Perfeito. Deixa eu ver se o Rafa. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval. Me joga Deixa eu na avisar o avenida que eu Rafa no não sei WhatsApp qual aqui que a é. gente tá. A minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do ré. Bom, tô esperando o Rafa. Não sei se. Não sei se. Ah, ele chegou. Aí, Rafa, vou te adicionar aqui, cara. Opa, e aí, meu caro? Voltamos de volta. Osório também chegou aí. Osório, Osório é da música. olha só. Tá Você com fala. um programa lá no Itaú. Deu uma travada. Cartaz que tá ali atrás. Fala, claro, É? claro. Então vou mostrar o Aham. cartaz. Esse é um cartaz. Dá para ver não, né? Como é que eu falo? Vamos Eu lá. tô vendo você. Aí, agora. Opa! Olha aí, é uma match. Uma match. Então, esse é um Olha só. cartaz desenhado pelo Rico Lins para a peça Oleana do David Mamet, né, que foi uma peça que eu acho que na década de 90 ela foi uma peça emblemática desse teatro mais à direita, né? Um teatro à Aham. direita nos Estados Unidos. O Perfeito. Mamet sempre... O Mamet, eu estou agora te Li- parafraseando, né? O Mamet, ele, Mamet. Mamet, sei ele, lá. ele, Mamet. ele, ele foi um teatrólogo, como a Van La Lettre, né? Um teatrólogo, porque ele pensou nesse aspecto mais problemático e crítico da própria representação na sociedade norte-americana, né? É o que a gente vê nessa peça. Essa peça é uma peça escrita de acordo com todos os elementos da dramaturgia tradicional. Todos, que você quiser. Em termos de enredo, de tensão entre os personagens. A temática dela, entretanto, é uma temática mais contemporânea. A peça trata de um professor que é acusado injustamente de assédio moral por uma aluna. Quer dizer, eu digo injustamente, porque nesse injustamente é que está baseado toda a dramaturgia do Mamet, que é uma dramaturgia Aham. muito elaborada, muito interessante, né? Ele, como personalidade política, hoje a gente ouvindo o Mamet falar, ele é manso perto dos caras que apareceram depois. E aqui no Brasil ele seria uma Angela Merkel, sabe? Super Entendeu? doce. Seria É. doce. Mas ele era um dramaturgo de direita, né? Ele escreveu vários livros e ensaios contra a arte engajada, a arte brechtiana, contra o teatro político, contra o teatro de tese, contra a performance, contra os happenings, contra as feministas, contra a discussão de gênero. É uma coisa que é uma
É uma... Isso está no livro, porque para ficar citando assim também, eu falo, já coloquei o cara em um monte de encrenca. Isso está no livro Os Três Usos da Faca, que é um livro de ensaios dele, em que ele fala da dramaturgia tradicional e do teatro experimental. E quando ele fala do teatro experimental, ou como ele fala da arte contemporânea, do artista contemporâneo conceitual, ele desce a lenha. Ele destrói. Ele destrói o teatro subsidiado pelo Sesc. Aí eu ia te convidar, eu não sei quanto que a gente está de tempo, mas eu acho que a gente podia fazer uma leitura de um trechinho aqui. Você não gostaria de fazer? Vambora, eu estou Você acha preparado. muito quebra de protocolo? Não, eu estou preparado. A gente comentou que poderia fazer, já deixei o computador meio Não, à é porque assim, disposição aqui. eu acho que o Rilke, o Rainer Maria Rilke, escreveu essas cartas ao jovem poeta, e lá tem tem esse marca aí que o Antunes mesmo gostava muito de citar, né? Ele dizia que o homem é a sua expressão, né? Que tem a ver, mais uma vez, com a sua oportuna pergunta inicial, né? Sim. E essa peça eu escrevi pensando no universo das artes plásticas, né? Pensando na minha experiência com Inhotim e ficcionalizando a vida e as relações que eu via nessas relações. Então, eu criei personagens que correspondem a figuras emblemáticas aí nesse mundo, que é, né, um personagem do colecionador, que foi uma coisa que eu nem tinha tido muito contato, mas qualquer pessoa que conheça Inhotim vai ter contato com o colecionador. Você vai ver uma coleção que é a propriedade dele, que é o lugar dele, né? O Tunga depois me ensinou que isso tudo estava num conto do Allan Poe chamado Os Domínios de Arnheim, que é a história de um milionário que, num determinado momento da vida dele, de crise existencial, resolve transformar a propriedade dele numa enorme landscape design, um grande jardim. E esse jardim acaba se mostrando um grande labirinto, né? O Tunga falava que um dia Inhotim ia voltar a ser o que é um jardim. Se aquelas obras ficarem abandonadas e se depois do vírus do Instituto sobreviver, se ele não sobreviver, eu vou falar da distopia, né? A distopia é assim, a Inhotim não sobrevive, o que ele vira? Um jardim, né? Que é o que ele sempre foi. Então, de novo, assim como tem a vetorização do canto das aves canoras, de muitas aves, existe também a vetorização da paisagem. As paisagens são modificadas de acordo com parâmetros estéticos que vêm das artes, e não da natureza. Eu tenho muita dificuldade de falar no trabalho do Krajibek, por exemplo, porque ele se apropria da natureza. Eu simpatizo francamente com o trabalho dele, com a figura dele, mas, por exemplo, com a arte que ele produz a partir da natureza, eu acho uma coisa de uma certa domesticação perversa da natureza. Agora, se você me disser que o Tunga foi perverso quando ele fez em 84 uma performance, o happening, eu acho que está mais para um happening do que para uma performance, chamada Vanguardas Viperinas, em que ele entorpeceu 3 serpentes, cobras, e trançou elas como se fosse uma Teresa. Esse tipo de perversidade, a especificidade dessa perversidade em relação a um restauro do belo natural, por exemplo, isso é uma coisa que me interessa pensar. E é uma coisa que acontece no Brasil de uma forma que não acontece em nenhum outro lugar do mundo, né? Essa relação com a Floresta da Tijuca, o cara morar, por exemplo, ao pé da Pedra da Gávea, no meio da mata. A propósito disso, eu separei um vídeo aqui que eu fiz do Rio de Janeiro, queria mostrar para vocês. Opa, olha aí.
Back to São Paulo. Você que fez essa... Você que filmou essa é e... uma melodia que eu gravei numa época que eu morei no apartamento de uma pessoa que acabou de entrar aqui na sala. E no Morumbi. E ao mesmo tempo eu fiz algumas viagens nesse meio tempo ao Rio. E eu percebi essa dimensão mítica, né, que é a estruturante da nossa ideia de arte. Né? A relação da natureza mesma, da paisagem com a melodia, né? Com a melodia que é criada na música brasileira, por exemplo, no Villa-Lobos. Né? O Villa-Lobos, ele fez o processo inverso, ele foi para Manhattan e aí ele fez uma peça baseada na vetorização, no delineamento do skyline da cidade de Nova York. Isso na década de 30. Então, ele pegou o perfil da cidade, visto de quem chegava ali pela Estátua da Liberdade, Ellis Island, e transformou aquilo numa melodia. Mas ele já tinha feito isso também com as montanhas brasileiras. O Jobim é o outro cara também que se apropria de elementos naturais. Muitas canções do Jobim têm canto, tem reprodução em flauta, que era o instrumento de sopro que ele tocava, de canto de passarinhos, de sabiá e outros, né? Então, é uma coisa assim que é inequívoco, entendeu? Não tem como negar o negócio, entendeu? Agora, em nível de elaboração e de perversidade da minha parte, esse aqui é mais perverso, esse vídeo assim. Porque nesse caso, é uma experiência em que a imagem é construída a partir de uma duplicação que eu mesmo promovi. Então, vamos... Isso é uma coisa gravada no Rio de Janeiro, em 2015, no Laboratório Agnuti, que era o lugar onde o Tunga experimentava as performances dele. Né? Ele fazia trabalhos que permitiam a outras pessoas experimentar a sua própria poética. Alô? Ele perguntou, haja cérebro para memorizar. Não é informação. Não é informação.
afeto, né? São as memórias que... São vários afetos. Eu acho que na questão da música, eu acho que a informação, claro, eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar, né? Porque hoje mesmo a gente estava... apareceu... Eu achei esse boneco e lembrei do meu primo Joca, que está aqui. O Bob Esponja, ele me explicou que o Bob Esponja é essencialmente um cara que gosta de Spinoza, né? Que tem essa coisa dos bons pensamentos, né? Ele tem uma afetividade, assim, né? Uma esperança. Bob Esponja, que engraçado. Bob Esponja com Spinoza, eu gostei. Isso foi o Joca. O Joca me ensinou várias coisas em relação a esse aspecto da biologia. Ele me ensinou a questão da entropia, né? A entropia é um conceito nas artes plásticas fundamental por causa do Robert Smithson. O Robert Smithson escreveu em 67 um texto que chama Entropy and the New Monuments, que quer dizer entropia e os novos monumentos. A entropia é um processo de desorganização irremediável, né? E de perda de energia, né? Então, esse processo... Na verdade, o exemplo que o Smithson dá é talvez mais interessante, porque assim, ele fala, se uma criança numa caixa de areia, num parquinho, ela andar numa direção, a desorganização que isso vai promover não vai ser reorganizada se ela andar no sentido anti-horário, entende? Não há um ponto de restauro mais para essa ordem, né? E parece que a arte é uma tentativa, né, cíclica mesmo. Eu acho que essa coisa dos pássaros, eu me perguntava, né, meu avô, quanto ele estava sendo perverso com aqueles passarinhos, com aqueles lovebirds, e ao mesmo tempo quanto que essa é uma questão eminentemente cultural, né, que é uma coisa já que é irremediável, num certo sentido. Ou fez parte até esse momento que a gente está vivendo, né? Porque é um momento, nesse sentido, eu acho paradigmático, assim, no sentido do o que vai continuar podendo ser exercido como uma atividade cultural. Com certeza. A gente vai viver um hiato aí, né? Uma indeterminação por um tempo. Pois é, né? Parece que sim. Mas é uma indeterminação, eu acho que aí você que gosta também do Deleuze, né? Eu acho que tem essa questão da consistência. Sim. Eu acho que você tem um cotidiano que pode ser um cotidiano consistente a despeito das circunstâncias, né? Eu acho que isso também é ser artista, aí no sentido de que eu acho que os grandes artistas, eles têm uma capacidade de dedicação e de disciplina voltada para o próprio trabalho, para a própria dinâmica diária, e a relação com o tempo tão específica, né? Que o trabalho muitas vezes é esse legado aí. É essa sedimentação da relação que o artista tinha com o tempo, com o próprio tempo. Vamos ler o texto, meu velho? Vamos nessa. O trechinho. Então essa aqui a gente vai ler, eu vou ler com o Diego, a segunda cena de uma peça que eu escrevi chamada Complexo de Oleana. Ela foi escrita na mesma época em que aconteceu o rompimento da barreira de Brumadinho. E ela tem como principal tema Inhotim e seus trabalhos e artistas miraculosos. Essa cena se passa dentro de um avião, e ela é uma conversa que se dá entre o artista plástico e o colecionador. Então, o artista plástico e o colecionador estão no mesmo voo e, vamos dizer assim, tem as suas falas, como é que chama? Gravadas. Então, avião de grande porte. Eu embarquei, peguei no sono, esse negócio chapa. Apaga a luz na hora, você sabe?
Por que você escolheu essa poltrona? Você quer trocar? Pelo contrário, eu estou com um problema na coluna e preciso poder levantar aqui quando quiser. Desde quando que você tem esse problema na coluna? Um cisto sinovial em L5 com S1. Faz mais de 10 anos. O jantar é servido. Divide comigo? Eu não estou bebendo. Saúde. O que você está lendo? Oleanas. Mamet? Quase isso. Na linha do Mamet, o mamadeira. Os meus melhores amigos nunca tiveram coragem suficiente para dissociar uma estética da política do compadrio. Sabe como é que é a política desses aloprados? Mas aqui tem convicção de sobra. Lê, por favor. Ela é uma garota humilde, descendente de índios, começa a trabalhar como bibliotecária, lendo para deficientes visuais. Tudo indo bem, até que um jovem empreendedor a conhece em uma cerimônia na prefeitura e a convida para um programa de residências em sua fazenda, a 120 quilômetros dali. Eu vou ler para você enquanto você come esse frango. Mas até aqui seria apenas uma extravagância de um homem não muito maduro, mas bonito e influente. Difícil descrever a ansiedade de todas nós naquela tarde de sexta-feira. O sol se pondo, uma atmosfera de dúvida no ar. Ficamos hospedadas em uma nova ala que ele construiu especialmente para o programa. Quietas, algumas mais assustadas. Depois da ceia, recebo uma mensagem com ele me chamando no reservado para me mostrar a 8ª pedra mais cara da coleção. Um primeiro teste de convivência. Acabei chorando pela segunda vez quando me mostrou a turmalina da faixa de Thomas, nas montanhas de Utah, e, com gestos sempre delicados, leu comigo o horóscopo do dia. Aqueles que são predestinados à união, entre os quais há um mútuo depender, devem vir ao encontro do outro. Quando o príncipe e sua dama chegam ao mútuo depender, devem vir ao encontro do outro. Pensa assim, eu não tenho filhos, eu não posso saber. Mas se aquela fosse a sua filha, te juro, vai ler uma coisa assim e pensar em castração química a cada página. Berger apaga, horas depois, Campos cutuca-o para acordá-lo. Ei! Onde estamos? Tava dizendo um monte de merda aí. Alto. Tava sonhando que com o Teles. Ele ficava repetindo bêbado que eu havia passado por cima dele, que havia mais consistência dramatúrgica na transcrição dos 4 minutos fatais do Air France 477 do que em todo o programa de fomento ao teatro do Sistema S. Aí sim você tem um duelo importante entre tecnologia e natureza. E um som aerodinâmico terrível jamais ouvido por outro ser humano. Pois tem de haver uma maneira de remediar. Esse novo conselho está fazendo lavagem cerebral no educativo. Outro dia me enviaram um warning por eu ter mencionado o lápis cor de pele em um podcast de apoio, sem perceber que eu estava ofendendo a muitos do grupo. Aliás, você leu o que esse palhaço escreveu sobre a minha sala? Eu não leio jornais brasileiros. Não, dá uma olhada. Esse cara vê o trabalho do Doug Eichmann como um vibrador gigante. É inacreditável. Veja só, Berger, por muitos anos, praticamente um curador adjunto durante a gestão mais controversa da instituição, de volta de mais de um de seus retiros sabáticos em Paris. Apresenta um conjunto escultórico em alumínio policromado em que quer retratar as vaginas de mulheres com as quais se relacionou nos últimos anos. Mais infeliz é a nota de que a instalação chegou a ser apelidada de Pompeia, numa referência ambígua ao desastre de Mariana. Ora, isso é bem diferente do que vemos nas obras que tiveram a sensibilidade para captar a terra em sua fragilidade inerente e se constituíram como um prenúncio do segundo desastre.
Dá para acreditar numa bosta dessas? É de um ressentimento tão anal, você não acha? Quer dizer, o cara chega e diz simplesmente que o artista produziu trabalhos sérios e outros menos. Com sério querendo dizer que são obras que comentam o impacto de desastres ambientais que ainda não aconteceram? Puta que o pariu, isso sim é o improfanável. A discussão sobre lápis de cor é uma bobagem. Porque querer pensar e ter talento para isso é que são coisas realmente diferentes. E a obsessão causalista desse pessoal é triste. O Adorno deve se revirar no túmulo cada vez que vão ao Lincoln Center e saem falando que o concerto número 5 é morfologicamente inferior ao tríplice. Agora, a aluna enviar um poema chamado A Minha Vagina é a Minha Vagina para o grupo de WhatsApp dos colegas, com a foto da própria vagina menstruada, dizendo que quem mente nunca terá, ou coisa que eu valha, aí é diferente. Aí você pode até ter uma peça jurídica, dependendo de até onde você queira levar. Esse pessoal que faz o miliciano falar a língua de Scorsese, a cópia mesmo, aí, por exemplo, você consegue trazer o monstruosismo, o pesadelo, e vai deixar todo mundo realmente assustado, com muito mais medo. Porque o espectro de chumbo está se ampliando e o dedo da morte toca criança de 7, 8 anos de idade indo para a escola. E isso está na internet e tudo mais? Porra, é claro que não está na internet. Me admira você. Se tivesse na internet, teriam fechado o parque. É preciso ter muita obstinação para explorar um nicho desses. Não dá para resolver como está pensando na flauta e clave marxista. Pois é. Eu preciso te falar sobre essa moça. Moça, deixa eu pensar aqui. Olha, sobre isso você vai me desculpar, mas eu não consigo falar sem beber. E como você percebe, eu não estou bebendo. Você tá bem? Você quer uma água? O feio entrou na arte por conta de camponeses que aprenderam um ofício. Quem sabe? Mas isso não tem nada a ver com justiça social, com sacralidade do solo. Você não é ideólogo. O que eu sinto, às vezes, é que vai chegando o final do ano e você começa a ficar com o coração batendo como uma lebre. É uma afobação que não cabe mais. Você vai indo, vai indo. Ah, não me dê exemplos, por favor. Não, agora você me desculpe, vai ter que me ouvir. Quando perdeu a cabeça, na casa dos Duprast, a Angélica me escreveu. Tá louco pra me contar uma merda dessa nessas alturas? Ela me disse que pensaria a vida inteira sobre ter aberto mão de se casar contigo, que era o príncipe que nem a realeza poderia lhe dar. Mas que quando você começava a beber, usar as suas coisas e falar sobre teoria de gênero, era o próprio Ariman encarnado, um clown autodestrutivo de uma violência verbal sem par na arte brasileira. Ela não te falou isso. O que você quer dizer com essa história? Você precisa receber esses caras, João. Eu quero que ouça eles, depois deixa que eles tomem as providências e acha que estão mudando tudo, limpando a casa, convertendo fiéis. Afinal, você é um artista, e artistas não mexem com isso anymore. Não pode ser uma questão. Me abala muito te ouvir falando desse jeito. Eu sinto saudades das vezes em que estávamos nesse mesmo retorno ao poço, celebrando as virtudes do nosso próprio pedaço. Faz o que quiser, só não me obrigue a rever nosso acordo. Pense que é o momento de agir e sair desse seu stall. Sabe, é impossível que você não possa se sacrificar um pouco pelo seu próprio trabalho. Eu aprendi muito contigo nessa vida. Acho que não. A pergunta é, você não tem vontade de inscrever o mito na realidade? Não tem vontade de se antecipar ao problema e resolver o trabalho numa consistência fora do puro desastre, criando algo que possa ser tecnicamente transformado em um valor cultural? Continua, por favor. São 3 valetes e uma dama. Até onde se pode ir com um tema que seria presumivelmente ultrajante? Você tem moral para destacar a vida privada do piloto mais velho,
que saiu da cabine para descansar segundo antes de entrarem na zona de convergência intertropical? Especular sobre a notícia de que ele teria passado a noite anterior ao voo no Rio de Janeiro com uma cantora lírica com quem tinha um caso? Seria a voz dela nos devolver 10 anos depois do acidente, conhecido de toda parte, mas que ainda não tem um valor específico? Ainda não existe como um fato estético? Agora, você não deve demonstrar uma intimidade promíscua com a natureza. Porque se fizer isso, não vão te perdoar nunca como homossexual, branco e católico nas horas vagas, que vive no exterior. Amém. Essa é a cena 2 da peça, então, Complexo de Oleana. Olha aí. Eu acho que a peça tem isso, assim, de você ficcionalizar as relações, mas a partir de dados da realidade mesmo. Falas que eu ouvi. Essa coisa de entrevistar artista foi a melhor parte, entende? Porque foi aí foi nessas conversas que eu pude vivenciar, assim, esse pensamento, o sabor da conversa, sabe? O sabor da conversa. Perfeito. Eu acho que os melhores artistas são caras que gostam de conversar. Ou que sabem conversar. Muito bom. Deixa eu ver como é que a gente está de Felipe, horário. Bom te ver. O Felipe é um grande dramaturgo. Agora é que ele virou músico. Você está em Salvador, Felipe? Ele não pode falar, mas... ele pode falar sim. De mão cheia. Eu conheci vários dramaturgos de mão cheia aqui em São Paulo. Vamos fazer um papo com vários dramaturgos. Vamos Adoraria. Eu faço parte com orgulho dessa... Faz a articulação, me ajuda a articular, a gente juntar uns dramaturgos. Queria agradecer a oportunidade que você me deu, porque eu encontro o Diego, assim, na Praça Buenos Aires. E ele já me convidou para fazer esquizoanálise com ele na Praça Roosevelt, prevendo o coronavírus, né? Porque aquele nível de conversa que você estava tendo era absolutamente, como já pronunciava, né? Essas relações que agora a gente precisa entender e confiar. Perfeito. Maravilha, meu caro. Obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o convite. Foi ótima a troca. Muito bom saber do teu campo singular aí. Você tem várias coisas que te atravessam, né? Você é um artista multissetorial. Mas a grande coisa que tem na minha casa, que vocês não podem ver, é a minha mulher, a Mari, e a Felipa, né, a minha filha. E a Felipa realmente ela é um insumo para qualquer quarentena, porque eu estou reaprendendo a desenhar, né, a ficar com ela e a entender, e estou reaprendendo a falar, porque ela está aprendendo a falar e a falar outras línguas também, né, e a cantar. Eu estou com vários instrumentos de sopro prontos para ser... Eu sou um instrumento, eu toco violoncelo, mas o meu instrumento também é de sopro, né? Eu sempre toquei a flauta doce. Essa é uma flauta doce feita em São Paulo pelo Abel Vargas. Mas a gente tocava aquelas flautas Muck, né? Que vinham da Holanda, né? E isso na Waldorf. Podiam fazer um programa com ex-Waldorfs. Você sabe que eu sou ex-Waldorf também. Tá na cara, meu. Tá na cara. Quando eu vi os seus tapetes, as suas coisas, as suas aquarelas, eu falei, esse cara bebeu no pote. Você também, né? Só que você acho que é mais tradicional que eu. Eu tive uma passagem rápida. Estão pedindo para tocar um pouco, então eu vou tocar. Vou tocar um pouquinho de piano para encerrar a noite. Oba, piano, aí sim. Baixinho para Felipe não acordar. Perfeito. Aqui.
Since me, yeah. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. Uou! Uma salva de palmas. Pô, que lindo, Tchau, meu pessoal. irmão. Parabéns, Boa noite pra parabéns. todos. Obrigado a presença aí, valeu. Obrigado a todo mundo. Obrigado a você. Beijo para todos aí, valeu. Parabéns. Obrigado.